Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Tech Talk Podcast, episódio 27. Hoje é um dia muito especial, a gente vai receber uma mulher empoderada. Eu sempre adoro receber mulheres fortes, guerreiras, né? Que são exemplos para você que está em casa, para você que está na sua carreira, né? Você que está começando a carreira e que é uma mulher forte de exemplo. Hoje a gente vai mostrar alguém muito forte, que aqui nos bastidores já me contou um pouco da vida esportiva e da meditação que ela tem para aguentar a área de tecnologia. Então, queria apresentar, sem mais delongas, a Rita Piciura, que está aqui na minha frente. Rita, bem-vinda! Primeiro, obrigada, né? E tem uma coisa que eu costumo dizer, que bacana que as pessoas às vezes veem a gente melhor do que o que a gente vê. Então, sou forte, com certeza. Mas primeiro, obrigada por estar aqui. É um prazer pelo convite. Eu acho que é uma pauta tão importante a gente poder estar falando sobre tecnologia, falando sobre essa força, falando sobre esse empoderamento que, enfim, tá aí, que a gente precisa abordar e tratar com muito carinho. Obrigada, muito honrada de estar aqui e pela tua abertura também. Imagina, obrigado você. Você sabe que quando a gente anunciou o seu nome aqui no podcast, eu recebi um monte de mensagem, todo mundo, a Rita é maravilhosa e tal. E eu confesso que eu não tinha uma imagem só, porque por uma coincidência, sei lá, eu nunca encontrei você, nunca cruzei com você em nenhum evento. O que eu até achei legal, porque aí quando eu vi que era uma pessoa que eu não conhecia, falei, que bom, né? Porque eu consigo te conhecer hoje aqui e compartilhar a sua vida maravilhosa com as pessoas. Então, antes de mais nada, eu queria te fazer uma pergunta básica, assim, antes de entrar na área executiva. Quem é a Rita? Uau! Bom, pergunta fácil para fazer, desafiadora para responder. Bom, a Rita é hoje, né? Óbvio, não tem como não misturar a pessoa física e a pessoa jurídica, mas primeiro, acho que eu sou uma pessoa apaixonada pela vida, apaixonada por gente, né? Uma menina que cresceu querendo, né? Tinha todo o desejo de abrir peça, equipamento, eu tinha ferrorama e etc. Então, eu tinha muita curiosidade. Ferrorama, essa é boa, muito legal. Isso foi já uma primeira quebra de paradigma, porque todo mundo achava, imagina, uma menina, absurdo. Hoje a gente já, né, mudou muito esse contexto, mas eu queria, e o meu interesse era muito de abrir ali equipamento, entender o que estava por dentro, remontar. Então, essa é a Rita menina. Você desmontava os brinquedos, inclusive, né? Dia das Crianças amanhã. Exatamente, engraçado. Amanhã é Dia das Crianças, né? E eu lembro muito disso. As bonecas não, mas com certeza os outros brinquedos ali eu adorava desmontar. Não é à toa que depois, né, a gente vai falar de carreira, eu caí lá na área de tecnologia e comecei no mundo de infraestrutura. Mas, voltando ao ponto, assim, eu acho que eu sempre gostei de estar em contato com gente, eu sempre fui muito sonhadora. Eu respondi aqueles cadernos e enquetes quando era... Na minha época era o caderninho, tá? Que você respondia perguntas, enfim. E onde você quer chegar, eu sempre falava que eu queria chegar muito longe, que eu queria ser presidente de empresa e etc, né? E viajar para fora do país, enfim. E eu não vim de um contexto familiar, assim, né? Super propício a isso. Então, eram realmente coisas que eu buscava e que eu queria para minha vida. Isso com qual idade você tinha essa visão clara, assim? Olha, desde os 7 eu falava que eu queria, eu mudei do que eu queria, tá? Eu falava que eu queria fazer direito. Na verdade, eu falava que eu queria ser juíza. Né? E meu pai disse assim para mim, filha, antes de você ser juíza, você tem que passar por uma outra etapa que é fazer direito, né? E aí depois, quando obviamente, né, passou um pouco mais do tempo, lá pelos 13, 14, eu estava muito clara de que eu queria trabalhar com tecnologia. Entre os 10, 12 eu sabia que eu queria exatas. Eu amava matemática e física, né? Química já não era tanto que eu gostava, mas eu gostava de cálculo, eu gostava de poder prestar atenção naquilo. Que eu mais adorava prestar atenção e, obviamente, poder já resolver as coisas, não ter que despender tanto tempo ali estudando e etc. Eu era um lado mais prático e pragmático, e acho que foi isso que eu fui buscar. E aí sim, né, dentro, né, de todo esse contexto, falando um pouco mais da Rita, eu gosto de correr, né, a gente falou um pouquinho, né, aqui no offline, mas eu gosto de correr, eu gosto de praticar atividade física, se possível ao ar livre, hoje com todos os desafios, né, ele é mais indoor do que outdoor, enfim. Gosto de estar muito com a minha família, uma coisa que hoje eu coloco muito mais como prioridade.
lá atrás as coisas não eram tão assim, óbvio, apesar de querer, eu acho que é um desafio aí, a maturidade também vai te trazendo isso. E claro, né, assim, sem sombra de dúvida, tenho 2 pets, amo viajar, então essa é a Rita aí, pessoa física, né, que E os gosta pets são também de gatos se ou cachorro? atualizar. Cachorros. Tenho 2 Aê, Spitz, que né, legal. Mickey e Minnie. Que eu adoro e são assim, os meus grandes, né, e pequenos amorzinhos. Então, esse é um pouco da Rita, pessoa que tá aqui. Rita, você cresceu em qual região? Foi em São Paulo, não foi? São Paulo, eu sempre fui de São Paulo, cresci na zona norte de São Que Paulo, na legal. zona norte, né? Então, cresci na zona norte de São Paulo. Óbvio que depois, com o trabalho e tudo, acabei migrando para a Zona Sul, mas a minha raiz, minha família, etc. O coração é da lá. Zona Norte. Coração é da Zona Avenida Norte. Nova, ali é maravilhoso, ali engenheiro. Brasília, enfim, né? Então, assim, a raiz, o pessoal brinca, é ZN, né? Então, vindo ali é onde eu nasci, cresci, estudei, até antes de entrar na universidade. Eu brinco que o pessoal da Zona Norte tem um tato diferente com a cidade. Eles amam a Zona Norte, assim, o negócio é muito legal. Acho, e são unidos, né? Todo mundo gosta, né? Valoriza a Zona Norte. Temos grandes empresas na Zona Norte, a TOTUS. Sim. Muito legal. Cresceu muito. Eu acho que o grande desafio ali, né? Quer dizer, ali para mim parece o interior, de verdade. Quando eu subo ali, né, a ponte da Casa Verde ou Brasileiro, você tem essa sensação de estar entrando no interior. O grande desafio é o trânsito, porque as vias não cresceram na mesma proporção. Então é quase que impossível você morar lá e trabalhar Na Vila Olímpia, na Zona extremo Sul. Zona Sul, enfim. Tem história sobre isso, né? Eu tinha meio que o meu carro trailer quando ali estudava e etc, porque você estuda na Zona Sul, mora na Zona Norte, enfim. Mas então, acho que toda mulher tem um carro trailer, né? Que tem roupa pra manhã, pra tarde, pra noite. Eu tinha de treino. De treino. Tava ali super preparada, as amigas ligavam, falavam, vamos fazer tal coisa? Eu falava, não, primeiro tinha aquela questão da disciplina, eu vou pra academia, que era, né, a parte que ajudava a aliviar o estresse. Segundo, é pra onde a gente vai, porque daí tinha uma mini malinha que você ia separando ali o que você ia fazer e etc. Então tá bom, ó, tem isso, tem aquilo. Tinha montado mesmo, né, pra eu poder saber pra onde eu ia, porque não dava tempo de voltar. Sim. Quer dizer, de um canto pro outro eu não chegaria. Não, e não tem desculpa, né? Você queria treinar, você tinha o tênis. Ou seja, você arrumava formas, né? Quando a gente quer, a gente arruma formas pras coisas, né? Sim, total. Muito. Até de se arrumar dentro da empresa, né? Quando eu falo assim muito de... hoje, eu reconheço isso, mas é importante a gente falar sobre foco, né? Eu sempre tive muito foco daquilo que eu queria. Estabelecer objetivo, o que eu preciso fazer. Eu sem objetivo, eu patino. Eu sei quando eu tô, né, postergando algo que eu quero fazer, é só não ter ali a meta. Porque a hora que eu boto aquilo como meta e objetivo... Cara, eu vou atrás. Até né, para praticar esporte, eu trabalhei bastante tempo longe, em Jandira, às vezes não tinha como chegar. Eu, me trocava dentro da companhia, dos escritórios, né? E aí no carro, trocava a calça, colocava o tênis e ia pra correr na rua, onde eu achava ali pra fugir do trânsito. Que legal. Ainda ajudava, né? O corpo, né? Ficava bem, né? O estresse aliviava tudo. Para o pessoal conhecer um pouco mais da sua história. Então, você cresce na Zona Norte. Como que é a sua entrada em tecnologia? Você vai para a escola primeiro, estudar alguma coisa mais técnica, ou você já vai direto com alguma oportunidade para a área de TI? Como que foi esse começo? Rafael, eu digo que eu caí na área de informática, assim, na área de tecnologia, né? Na época era informática. Era informática, né? E a gente não é tão velho assim. De CPD, então depois, se quiser, a gente vai uma aula sobre como era no passado, qual que é a tradução para o presente, enfim. Mas era esse o grande ponto. Eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Recepção, telefonista, migro para um segundo trabalho logo, que já era uma promoção, que eu era só recepcionista, né? E aí ficou super feliz, mas era para cobrir licença maternidade de uma pessoa, né? No Sebrae, que era uma empresa de atendimento ao público e que você fazia... E onde ficava esse Sebrae? Ali na Liberdade. Legal. Né? Então, estava ali na Vergueiro Liberdade, que tinha os 2 centros de atendimento. O meu primeiro trabalho eu começo numa rede de flats, de administração de flats, né? Que você tinha que atender telefone, bom dia, servir recepção, enfim. Por isso que eu falo, eu tenho uma questão de... Eu fui buscar muito cedo, porque eu sabia que para patrocinar os meus estudos eu precisaria fazer alguma coisa para ter minha independência. E aí eu vou para essa outra oportunidade e surge uma vaga. Era um trabalho temporário, 5 meses. Me falaram, olha, tem uma vaga para você ser assistente
da secretária do gerente de informática. Você topa? Tudo bem, fiz os testes, entrei. E aí, o que acontecia? Eu puxava todas as ligações para ela, estava de frente para o time, não existia naquela época helpdesk, né, serviço de service desk, enfim, eu comecei a puxar as ligações e as pessoas, puxa, posso falar com fulano, Beltrano? Ele não está aqui, mas posso te ajudar? Eu tô com dúvida aqui. Eu falava, eu não sei, mas deixa eu te explicar, eu faço isso dessa forma, porque naquela época ainda, como eu gostava de tecnologia, abrir computador, eu fui trabalhar naquela SOS Computadores, enfim, eu dava aula ali, Que ganhava um legal! dinheirinho de sábado de manhã, mesmo, né, mais nova, porque eu sabia WordStar, Lotus, todas essas, né, tecnologias tão emergentes aí daquela época. E aí eu falava, bom, eu não sei, mas faço isso. Vem aqui me ajudar. Não tinha nada de acesso remoto, eu descia, ajudava as pessoas, fazer formulário, enfim. O gerente que falava muito próximo, porque eu estava aqui, assistente, né, a secretária e ele, um dia me chama e falou assim, vem cá, você não quer trabalhar com tecnologia? Cara, o que eu preciso fazer Só para fazer um parênteses que eu gosto de pegar sempre a principal lição que você teve em cada fase. Legal. Nessa fase que você foi telefonista, o que você mais aprendeu? Porque, às vezes, mesmo que sejam os nossos degraus da vida, nos levam aonde a gente vai chegar no futuro e formam quem nós somos. O que para você, naquele momento que você atendia telefone, você aprendeu de maior lição, assim? Rafa, um bom ponto. Eu acho que humildade. E vou te dizer por quê. Né? E eu costumo dizer isso para as pessoas que, putz, né? Às vezes elas veem as pingas, mas não veem os tombos que você leva. Eu com 14 anos, eu me lembro que às vezes, né, até o pessoal falava o que você fez no final de semana, e no final de semana eu ia brincar de amarelinha, pega-pega, esse tipo de coisa, assim, e eles falavam, não acredito, porque eu era uma menina de 14 anos de idade naquela época, e aí eu falo humildade porque eu sentava, tinha uma central PBX na minha frente, atendendo o telefone e recepção, mas não só isso, quando faltava a faxineira, era eu quem ia fazer o café. Eu nunca tinha feito isso na minha casa na vida, mas eu ia lá fazer, né? Tinha que fazer alguma outra coisa, acho que a única coisa, né, que eu sempre falava é, eu posso ajudar, daqui deixa um jeito de fazer. Então, fazendo isso, me colocava numa situação, né, de realmente de entrega ali. Eu tô aqui para fazer aquilo que precisa ser feito, para fazer acontecer, né? E eu não tinha, assim, e nunca tive o apego à posição. Eu sou isso, portanto faço isso. Cara, eu tô aqui para fazer o melhor do meu trabalho. E o que é que eu tenho que fazer? Não é à toa que eu puxava a ligação e falava, como eu posso te ajudar? Né? Ninguém precisou me dizer, porque eu estava ali, meu pensamento eu tô recebendo um salário, essa empresa tá me pagando, eu tenho que fazer o melhor que eu posso, né? Então, e era a minha primeira chance. Então, acho que foi gratidão também, assim, me deram uma oportunidade. História como eu cheguei lá para também ser selecionada, eu caí no processo, né? E aí depois eu falo sobre isso. Então, eu falei, eu tô trabalhando, não tinha experiência, né? E deixa eu fazer isso da melhor forma que eu posso. Como é que foi esse caiu no processo? Então, eu tinha uma amiga, né, dessa época, que a mãe dela queria que ela fosse trabalhar. E falou, minha mãe tá me enchendo o saco, eu preciso trabalhar, ela já tinha 17 anos e tal. Caramba, que porcaria, e não sei o quê, e xingando. E ela era realmente, assim, uma pessoa de uma personalidade muito desafiadora, né? E a mãe queria achar alguma coisa pra ela ter o que fazer. Ela falou, você não quer ir comigo, né? Eu falei, tá bom, vou com você. Só que, gente, E você tinha 17 também? Eu tinha 14. Desculpa, ela era mais velha, então. E eu fui para acompanhá-la, né? Essa rede era Faria Lima de esquina com a Rebouças e tal. Só que no dia, assim, ela não estava afim de achar esse trabalho. Então, você imagina, você vai procurar um trabalho para ser recepcionista de uma empresa que alguém tinha te indicado, preencher uma ficha. Ela foi com um short super curto, que tinha um zíper, um tênis. Eu olhei e falei, mas você vai assim, né? Falar o nome dela aqui. Aí ela falou, vou. E nada com relação, né, a vestimenta, etc. Mas, óbvio, é a tua primeira impressão chegando ali. E eu tinha ido normal, com um vestido longo, uma blusa. Eu fui para acompanhá-la e tal. E aí ela foi para fazer a ficha. De repente chega, eu nunca me esqueço o nome da pessoa que estava lá, que chamava Zé Carlos, a pessoa de RH, virou, olhou para mim e falou, você veio também para fazer entrevista? Eu falei, olha, eu não vim, eu tô acompanhando a minha amiga que tá aqui. Ele falou, você não quer preencher uma ficha? Mas eu vim acompanhar ela. Ela, não, pode preencher, porque pode preencher. E aí eu, preencher a ficha, tá, não sei o quê. Daí eu falei, fulana, tudo bem? Ela, quero trabalhar mesmo. Pode preencher, pode ver.
chamarem, melhor ainda. Pelo menos a minha mãe sabe que eu vim aqui, né? Agora, se não me quiseram, não é problema meu. Aí eu fiz, preencher a ficha normal, sem experiência nenhuma, nome, endereço, telefone, enfim, né? E eu me lembro que tinha lá uma pergunta, por que você quer esse trabalho? E eu falei assim, porque seria minha primeira oportunidade e óbvio que eu quero ganhar dinheiro para começar a ter minha independência. E aí me chamaram. E aí eu fui, conversei com ela de novo, né? Eu falei, tudo bem, deu ir, tudo bem. E foi aí que eu começo o meu primeiro emprego. Então, por isso que eu falo, 2 momentos que eu caio, acho que, né? Você caiu de paraquedas, né? Engraçado. Pra te levar pra algum lugar. Nossa, é engraçado, assim. Então, quer dizer, se você não quer arrumar emprego, não acompanhe as amigas nas entrevistas de emprego. Rita, e aí você começa a trabalhar, assistente da secretária do gerente de tecnologia, no Sebrae, certo? No Sebrae. No Sebrae. E aí, eu começo lá já com 15 anos, mais ou menos. Começo a trabalhar com suporte, enfim, não existiu a formalização. E aí, eu tinha uma coisa minha de estruturação mais forte, que veio desde o telefonista. Me pediram se eu podia anotar as ligações, etc. Eu falava, me dá um caderno, eu começava a anotar. Hora, quem ligou, para quem ligou, qual... né? E no final do mês fazia uma tabulação ali, tudo no papelzinho, que já era, assim, esse lado mais racional. E aí eu comecei a fazer essa parte de suporte, colocando no Excel, enfim. Eis que eu começo a fazer esse trabalho, ele amplia, né? Eu viro técnica de computação ainda, eu já sabia, né? Eu pensava muito naquela época fazer engenharia e continuar em exatas, só que por já estar trabalhando, eu comecei muito a pensar em custo-benefício. Falei, poxa, eu vou fazer um curso de 5 anos, em contrapartida eu já estou atuando na área, tinha uma questão, óbvio, familiar de ser remunerado, de exercer algumas coisas que eu precisava para condição de vida e de família. E aí eu falei, bom, tava na hora de fazer seleção, comecei a fazer o cursinho e eu tinha 2 opções. Meu sonho era mecatrônica, né? Na época era bem hypado, né? No termo de hoje. Super. Eu coloquei isso como principal objetivo, só que o que me desafiou de verdade foi a questão pessoal de eu não poder parar de trabalhar para entrar num curso desse. Então, aí eu olhei as outras opções. Óbvio que universidades de um custo-benefício menor me ajudariam. Então, eu tentei FATEC e Mackenzie, as 2 ali. Achei de estudar. Eu tirei férias do trabalho para poder estudar para o vestibular, que era logo no começo do ano. E passei. E aí, passei em... Hoje não existe mais o curso, mas era processamento de dados, né? No Mackenzie, que hoje é sistemas da informação, enfim. Falei, bom, tinha engenharia também. Na época estava menos concorrido que PD, porque PD era um curso menor. E eu acabei passando super bem. Eu peguei 7º lugar na colocação geral. A Mackenzie já era na Consolação. Na Consolação. E você estava na Liberdade trabalhando, então estava ali perto do... Isso, estava ali, pegava o metrô. Só que aí o que acontece, né, nesse caminho? Eu entro lá, putz, foi super bacana. Só que eu queria poder estagiar, queria poder fazer outras coisas, até uma questão de remuneração. Só que não pode, até por um quesito legal, você não pode sair de funcionário para fazer o estágio, naquela época, num determinado tempo. E eu tinha muita sede mesmo de querer me testar em outras áreas. Apesar de estar trabalhando com, né, computação, técnica mesmo, abria hardware, máquina, instalava placa e etc., surgiu um estágio para mim, que hoje é o Grupo ARSP, mas era a antiga Companhia São Paulo de Petróleo, para trabalhar com banco de dados. Eu falei, bom, vamos lá. O processo foi super, assim, né, complexo, enfim, então eu fui, né, obviamente, me atraindo por isso. Entro, saio de lá e vou trabalhar com banco, com Oracle na época. Nossa, que legal. E aí, putz, começa todo um desafio de começar a aprender lógica, né? Você tem na universidade... Isso mais ou menos que em 98, 2000... Não. E isso é mais ou menos 97, comecinho 97, por aí, 97, incrível. 98. E faço esse estágio, mas... Ser DBA, eu me lembro na época e nesse momento, era uma atividade muito ruim, né? Muito back de tecnologia. E eu tava acostumada a andar, né? Eu sou super tranquila e tal, mas assim, tá em movimento, né? Ele dá com pessoas, né? Porque ele lidava muito com pessoas. E o máximo como ali, né? Óbvio, naquela função e naquele momento como júnior, eu ficava avaliando o comando em SQL, performance de programa e etc., para poder lidar. E eu falei, bom, surgiu uma oportunidade na antiga Refinações de Milho Brasil, que hoje é Unilever, né? Para que eu fosse trabalhar com
Helpdesk. Estruturação de helpdesk, serviço lá. Eu falei, putz, vou porque eu tô me testando. E Você já conhecia bem o atendimento às pessoas? conhecia, gostava, só que isso já era na Berrini, né? Então, morar na Zona Norte, trabalhar na Berrini e voltar pra Consolação pra estudar Bom, à pelo menos noite. para voltar, a Consolação já era caminho de casa. Já era. Então, assim, e aí eu topo entrar nessa jornada. Eu me lembro que foi muito bacana, porque foi quando. Isso eu já tinha, o quê? 19 anos. Eu recebi minha primeira coordenação de helpdesk ali. Caramba, com 19 anos. Eu entrei como senior ali, e aí fui, né, buscando ferramenta para acesso remoto, que naquela época não existia. Eu implantei uma primeira, achei, nossa, agora a gente pode clicar aqui e acessar o computador de outra pessoa. Ferramenta de helpdesk. Só que eu tinha muito sempre aquela questão de número, né? Então, e é muito meu, assim, eu falo aquilo que você não mede, você não melhora. E até hoje meu time fala, vamos criar o KPI, né? Isso, gente. Se a gente quiser mudar isso, tem que ter um indicador e aí a gente vai perseguindo para isso. Aí implanto o Helpdesk, trabalho nessa estrutura durante quase 3 anos. E aí surge a mudança para eu ir, ainda estava em infraestrutura, tá? Para o Grupo Saint-Gobain, onde eu fico lá por 17 anos no total, vou ainda na área, começo na área de infraestrutura, eu vou para uma das empresas do grupo que estava começando, crescendo, boom da construção, eu entro nessa divisão, ela tinha 3 unidades, quando eu saí ela tinha mais de 40, e aí logo na sequência eu começo a fazer projeto de automação de vendas, eu já tinha o background de banco, aí ali eu começo a trabalhar com SQL, porque naquele momento o infra pegava tudo, desde telefonia até, obviamente, toda a parte de data center. E aí, fazendo esses projetos com automação de força de vendas, eu fui me aproximando muito mais de negócio. E aí eu sou convidada para, obviamente, começar a trabalhar dentro da estrutura na época que o pessoal estava entrando para projeto SAP. Isso aí já 2002. Caramba, que E aí, legal. a partir daí, eu faço meu tombamento em tecnologia. E aí eu começo a trabalhar muito mais olhando tech voltado para business, óbvio que não perco. Transações de negócio do SAP. Transações de negócio, começar a entender mais. Eu sempre tive muita curiosidade. Então, era aquela questão assim, puxa, mas você faz isso por que você faz isso? Deixa eu entender isso melhor, né? E eu querer entender. Então, isso me ajudou muito a ir para esse mundo. A partir dele, começa toda a minha transformação para chegar onde eu cheguei. Porque eu ainda fico no Grupo Saint-Gobain há muitos anos, nesse business por 8 anos, né? Eu chego lá, atingi o topo da cadeira, que era a gestão daquela unidade de negócio. Sou convidada para ir para o grupo para ajudar a estruturar o centro de serviço compartilhado. Isso já 2009. Isso era início dos CSCs, né? Bem início. Bem no início, onde tinha algumas empresas que eram referência, a gente foi estruturar. Eram 4 empresas do polo da construção, uma representatividade grande que a gente tinha que consolidar. De novo, faço essa estruturação, esse trabalho, só que aí eu queria mais, eu queria já uma gerência executiva, né? Aquela coisa de meta. Eu lembro que eu E isso ainda era anos 2000 já? Eu estava em 2008, 2009, nessa época de Porra. CSC, e eu me lembro que eu tinha uma meta muito clara, que eu queria, até os meus 30 anos, chegar numa gerência executiva. Legal. Né? E eu tinha uma planilha, porque eu tive um chefe que trocou no meio do caminho, não tô brincando, que eu colocava os livros, né? Quer dizer, primeiro para chegar lá o que eu preciso ter, e aí eu começava a colocar, os livros que eu li, o que eles estavam me acrescentando, bem pragmática. As experiências que eu estava tendo, o que aquilo estava me agregando ou não, para chegar nessa posição. E eu me lembro que às vezes as pessoas me questionavam, mas poxa, aqui não pede inglês, aqui não pede, né, pós-graduação, etc. Eu falo, tudo bem, mas eu tô olhando para o mercado, porque nessa idade eu quero estar nessa cadeira. E isso independe da organização que eu tô trabalhando. Então isso sempre foi, né, eu falo muito para as pessoas, a carreira é sua. Você tem que domar isso e saber onde você quer chegar, porque com certeza, se não tiver oportunidade onde você está, você vai buscar e vai galgar. E óbvio, né, se prepara para as coisas poderem acontecer. Aí eu migro para uma outra empresa do grupo, já numa posição, né, que é uma cadeira de exposição internacional, que eu tinha muita interação com a França. A gente faz toda a estruturação ali da criação de um CSC, mas já para a Latam, dentro dessa divisão. E aí, esse é um dos business que depois tem uma venda importante, eu trabalho com eles no split dessa operação.
Era uma operação de 4,6 bi que, precisava fatiar North America, Europa, eu conduzo isso até o final. E aí, eis que, né, depois eu saio e vou para outras organizações, mas já em cadeiras executivas, passo por Então, o seu grande case, né, para chegar a esse cargo de executivo foi a Saint-Gobain e foi esse case desse split da empresa para venda. Foi. Eu acho que ali foi minha grande escola, foi onde eu ganhei muita bagagem com RP, né? SAP desde o 4.6C, porque eu trabalhei num business que era um B2B2C, né? Em plena transformação nervoso, que começa com 3 unidades, para em mais de 50 por todo o Brasil. A gente tinha 60 dias para botar um CD no ar, 10 meses uma planta, porque o modelo de produção era um modelo mais simples e necessário para isso. Depois, óbvio, né, eu vou para a implementação de RP global, né, também com SAP de novo, outro segmento que era embalagem. Então, assim, isso me ajudou muito, porque eu diversifiquei lá no grupo. Não só, né, passando por empresas, bastante no segmento da construção, depois indo para o vidreiro, e isso marcou porque depois nas demais organizações acabou sendo um ponto forte. Então, fui trabalhar no setor automotivo. Tinha também transformação com RP. Depois migro calçadista, né? A gente vai falar de flip-flop ali, né? Obviamente de moda, fashion. E aí, tem necessidade de aporte com RP e muito supply, que era um background que eu carregava em manufatura. E eis que é a organização que eu estou atualmente também. Então, isso me ajudou muito a conduzir processos de estratégia, geração de business case, como é que você faz a leitura adequada e saber se é o momento de você colocar novas tecnologias, o que esse business precisa, né? E me levou para a cadeira hoje de diretoria. Para trazer, só para a gente fazer um contraponto do momento histórico ali que você viveu. Você pegou a crise de 2008? Foi por isso esse split da empresa? Eu peguei a crise de 2008, quando, nesse momento, entre 2008 e 2009, surgiu uma oportunidade e eu estava para ser expatriada para ir para a França nesse que momento. Legal! Então, essa crise, eu falo, né? Às vezes, na hora, enfim, tudo tem seu motivo. Eu fiquei super chateada, porque, óbvio, né? Eu faria mais, eu estaria indo para fazer a gestão de um projeto de implementação. Então, ou seja, se não houvesse a crise, você teria ido para a França. Eu teria ido, trabalhando muito com Espanha e Itália, estaria na França, era o requisito do meu chefe morar na França, mas tocar um projeto entre Itália e Espanha, e eles queriam um elemento neutro. Então, como iam estar com 2 países, né, importantes de continentais, desafio, obviamente de uma cultura muito forte. E a gente sabe que, obviamente, né, a França também tinha, e era o headquarter, ele falou, não, você é o agnóstico aqui e precisa isso. E aí, obviamente, com a crise, eles deram uma retraída, e aí eu fui para essa divisão de embalagem, depois da criação do CSC, e acompanhei o processo todo de venda de um business que era de utilidade domésticos, na época Santa Marina, enfim, dentro desse processo. E claro, né, você vive, eu falo que os momentos assim de tecnologia ou de crise, para a gente, eles nunca são de baixa ou de redução de pressão e trabalho, porque quando está crescendo muito, você tem a pressão da aceleração. Quando ele está retraindo, a pressão de redução de custos e tecnologias para automação e etc. Então... Caramba, é verdade, né? Os 2 momentos são muito delicados, né? No crescimento, se você não olha direito, você está correndo, você pisa no cadarço e cai. E também na hora de reduzir a velocidade, também tem que saber fazer com todo o máximo de cuidado também, para não cortar aquilo que está errado, para não deixar de valorizar alguma pessoa específica, algum time específico. Muito. Caramba, que maluquice. Muito legal. Então, você seguiu isso era Saint-Gobain e você foi para a empresa de moda. Isso. Antes disso, né? Aí depois eu tive um tempo trabalhando na Bridgestone, que é automotivo. Legal. Né? Fiz consultoria em que até hoje é um dos melhores pneus do mundo. Se eu não me engano, é um dos poucos que... Eu acho que eu tô falando bobagem ou não, mas eu acho que foi um dos poucos que não foi vendido para os chineses. Não, eles são dos japoneses. É isso, boa. É isso. Né? Mas obviamente foi uma experiência também muito bacana. Lá tinha desafios de implementação de SAP, desafios de implementação de lidar com franquias, toda essa cadeia, enfim. Então,
E eu sempre olhei minha carreira, é importante dizer o seguinte, né? O que me agrega, tanto em termos de segmento, quanto em termos de cultura, né? Então, eu acabei trabalhando em empresas nacionais, multinacionais, de diferentes culturas, né? Então, hoje eu estou numa alemã, trabalhei numa francesa, numa japonesa, né? Enfim, brasileira também. Então, tudo isso... E a cultura é completamente diferente, né? Do francês pro inglês, pro japonês, pro alemão, então, nem se fala, né? Totalmente. E eu acho que isso acaba sendo, né? Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não, e não tem julgamento nisso. Mas eu gosto muito por esse aspecto de entender, e aí, como é que é? Como é que eles pensam, né? Como é que eles pensam? Como é que eu apresento? Como é que eu crio meu storytelling? Como é que eu trabalho? Tem muito disso, de entender. Eu falo, né? Eu costumo usar o jargão muito além da tecnologia, mas é tua leitura, é contexto. Acho que o maior desafio hoje, né? Meus times não me deixam mentir, mas, gente, precisa fechar aqui, amarrar as pontas, precisa comunicar. Já amarramos isso com o diretor, isso está alinhado com os times, já foi pactuado, combinado. Vamos mostrar, vamos apresentar, isso precisa estar no papel, a gente precisa mostrar essa visão. Porque uma das coisas que eu muito aprendi, né, ao longo da minha carreira é que você pode ter a melhor visão, mas se ela não está compartilhada, se você não sabe vender, né, com as pessoas, né, você não chega em lugar nenhum. E um excelente ponto que eu falo que é um grande paradigma, né, a gente já fez workshop com os times e é surpreendente isso, mas hoje na cadeira de gestão, o que eu mais faço é negociação e venda. Eu sento com os parceiros internos, com as áreas de negócio, tenho que ouvir qual é o desafio, buscar alternativa e solução. Aí eu falo que eu sou uma parceira integradora, eu vou buscar com os parceiros as soluções, entender qual é o budget que ele tem, como você viabiliza alinhar as expectativas, negociar o que a pessoa pode abrir mão. Prioridade, né? A troca. Então, peraí, né? Se a gente vai fazer isso na contrapartida, como é que a gente negocia isso? O tempo todo. É o maior desafio hoje, porque é com o teu time para negociar uma prioridade que você já negociou, repactuar. É política com P maiúsculo, né, Rita? Sim. Então, assim, esse hoje acho que é o maior desafio, né? Eu falo que você vai começando, você vai subindo o degrau, o hard vai ficando, né, mais distante e vai te exigindo um soft muito forte, né? Que você precisa se preparar para ter, para conseguir, obviamente, né, tá à frente ali, porque o desafio óbvio, né, são as pessoas, mas o primeiro começa contigo. Se você, né, não tem um bom conhecimento sobre si, se você não conhece, né, não são só suas forças, mas em especial seus pontos fracos ali a desenvolver, suas fraquezas, obviamente você já passa a ter desafio para montar time, desafio para saber quem você coloca no front numa situação que, sou boa nisso. E eu preciso de gente. Humildade para reconhecer, vulnerabilidade. Não sou boa, galera, eu preciso de ajuda para a gente fazer isso, porque você não tem que saber tudo e você não tem que ter todas as respostas. Perfeito, perfeito. Eu queria fazer, só para quem está assistindo, né, que acho que pode estar curioso, né, como que é trabalhar com francês e com alemão, né, no bom sentido, né, do que a gente pode falar. Eu tive reunião com alguns CIOs globais na França, há 2 anos atrás eu fui para a França, ainda era pós-pandemia e tal, mas eu tive algumas reuniões lá, e eu lembro que eu percebi que na França, a gente vai pegando o ritmo da música, né, mas eu percebi que na França você senta, você toma café, tem toda uma ambientação, uma leitura corporal, o cara quer entender quem é você, como é você, assim, para depois falar de negócio, muito depois até. Então, eu achei muito engraçado isso, nessa compostura, essa forma que os franceses têm, né? Acho que até elegante, entre aspas, enfim. Educação, uma diplomacia. Diplomacia, boa, diplomacia. E com os alemães que eu tive a oportunidade de lidar, é completamente o contrário. Não que eles não são diplomatas, mas eles são objetivos. Eu quero isso. Desse jeito, assim, pragmático. Contar história não é com ele. Então, isso existe mesmo? Você sentiu isso nas empresas que você passou? Muito. Primeiro que assim, né? Aí eu coloco o europeu de forma geral, mas o francês em especial, ele precisa confiar em você primeiro. Ele precisa criar essa confiança. E a gente sabe que a confiança você não constrói do dia para a noite, né? Uhum. E associado à confiança, tem muito, obviamente,
A tua imagem, obviamente, é o físico, né? E eu me lembro que a primeira vez, né, que eu pisei lá a trabalho, que foi nessa posição internacional, Que legal. também tinha uma coisa muito importante. Óbvio, né? Os tempos passam, vão mudando, mas uma das coisas, né, que eu fiz, eu aprendi a falar francês, enfim, depois nesse grupo, né? Primeiro eu fiz inglês, fui para o espanhol mercado, depois eu fui para o francês, eu falei, se eu tiver em grupo francês, vou investir. E isso fez toda a diferença. A primeira expressão do meu chefe, quando eu pisei na França, foi aí que caiu a ficha. Eu não falava francês ainda nesse momento. Ele começou a me falar assim: ah, sabe fulano? Fala francês muito bem. Sabe fulano? Ah, não fala francês. Sabe Beltrano? E aí caiu minha ficha assim: eu preciso aprender francês. Foi a primeira coisa. Que legal, né? Segundo... Ele não falou, vai aprender francês, ele foi dando os exemplos. Até nisso ele foi elegante. E a segunda foi muito de separar o pessoal do profissional. Eu cresci numa cultura muito, que a gente fala que é a característica brasileira, porque eu tinha um lado da minha família, que era do meu pai, de nordestinos, mas de índio e holandês. Então, minha avó era filha de holandeses, meu avô índio, comia bolinho de feijão com farinha, né, na mão e pimenta e tal. Na família da minha mãe, português e lituano, que eram totalmente diferentes. Então, aqui eu comia bolinho com feijão com farinha na mão, aqui eu tinha que comer com uns talheres, eu tinha regra e hora para dormir, para acordar, para fazer tudo, enfim, totalmente diferente. Só que aí eu entendia, porque, por exemplo, eu ouvia muito em casa, quando às vezes você chegava chateado, meus pais se separaram cedo, eu fiquei com os meus avós, minha mãe, enfim, então tive muita influência do meu avô. E ele falava, fulano, filha, não liga. Eles não estão falando de você, separa as coisas. Isso é só um problema que você precisa tratar. E aí eu olhava e falava, separa as coisas. Eu tô ofendida, eu tô chateada. Não. E às vezes ao trabalho também, eu falava, não, isso só tá falando do problema de trabalho. Não tem nada a ver com você, sobre você. Não leve pro pessoal. Né? Mas quando você vai trabalhar com francês, você entende isso. Às vezes você tá numa reunião acalorada, e eu vivi essa situação, quebrando o pau, e aqui vai, e ele apontando, não, mas não, pá de tu, e dadadã. Você tá com pessoas do seu time aqui, fechou a reunião, no café, vamos jantar? Da pessoa do meu time fala, eu não vou jantar, eu não vou com essa pessoa. Você vai, vamos juntar. Vamos aproveitar o jantar para superar esse momento, eu preciso de você comigo, né? A gente vai. Porque, óbvio, ali traria mais problemas. Então, isso é muito claro. E eles gostam de aproveitar o momento. Então, sentar quando tá lá, tomar um café com calma. O francês toma café frio. Eles acham um absurdo. A gente diz, mas toma café quente, Rita. Porque eu chegava, sentava, tomei meu café. Eu gosto do café quente. E aí eu comecei a entender, ele põe o café, espera, passa o tempo. Então, assim, realmente você começa a entender que eles gostam de aproveitar. E o francês tem muito do contexto. Não vá direto ao ponto para o resultado. Não é o americano. Eu me lembro que algumas discussões, né? Você vê algumas pessoas de outras culturas, porque a gente estava em âmbito global, então você tem que falar com Rússia, Estados Unidos, Brasil e etc. Ele não, mas me explica melhor, eu quero entender isso. E às vezes as pessoas falam assim, mas peraí, eu tenho autonomia para fazer isso, por que você quer entender? O que ele quer, é a forma como ele aprendeu a fazer storytelling. Falar sobre contexto, depois vai para ação e o resultado. Já o alemão, eu me lembro num call recente. Eu entrei no call e eu tive que aprender, porque nessa experiência de família lituana era muito direto ao ponto, muito literal. E para eu ir crescendo profissionalmente, eu precisava começar a entender que assim, pera, você tem um tempo de ambientação, pergunta como a pessoa tá, dá aqueles 5 minutinhos, né? E depois você entra direto no assunto, porque para mim era o que, quem, quando, como, nesse modelo. Entro num call e, obviamente, já tinham as pessoas lá e eu, vou direto ao ponto, né, nisso. E aí eu viro e falo assim, pessoal, me desculpe, eu nem os apresentei, fui direto ao ponto. O alemão virou pra mim e falou assim, bem no estilo alemão, super tranquilo, pode seguir. Ou seja, então, E aí, uma diferença muito importante que eu percebo eles pedem muito material prévio para preparação das reuniões. Perfeito. Né? Tem um pre-reading ali importante e que ele não vai despender tempo passando de novo naquilo. Ele pegou o contexto, eles leram mesmo, eles se prepararam para a reunião
E aí entram nos principais pontos que não estão ali diretamente escritos ou declarados. Vamos discutir. Tá combinado contigo, é tua responsabilidade. Vamos lá, vai embora, segue tua vida e vamos ser prático e objetivo. Então, é um outro mindset. O americano, ele te dá autonomia, ele bate o martelo rápido, dá a responsabilidade pra você. Se você não atende também, acaba a relação naquele minuto, né? E eu acho que o francês é engraçado porque ele nem começa a relação, né? Ele percebe antes que pode ter um risco naquela... É uma construção de médio e longo prazo. Muito legal. Não dá para ir direto ao ponto. Do que eu vivi, né? Trabalhando em organização francesa, você vai levar um tempo para fazer algumas coisas, e esse tempo é muito associado a essa confiança, que também se reflete no negócio. Então, você vê organizações europeias que elas têm uma estabilidade maior. Você dificilmente vê booms de grandes demissões, grandes contratações. Boa. Eles são muito mais conservadores nesse sentido. E exatamente por isso, porque quando vêm as crises... Eles estão preparados, né? Eles estão preparados. Diferente do boom, quando, puxa, americano, fechei business case, tá claro, vai Vende, lá, contrata 50. Mas se deu problema... No demite. próximo mês, você tem que, obviamente, fazer essa mudança rapidamente. Então, acho que são coisas que você vai aprendendo com um e com o outro e que te ajudam na experiência, né? Total. E eu, assim, muita gente, pelo menos quem vai de turismo pra França, acha que não é bem tratado. Então, eu acho que eu sempre fui muito bem tratado na França. Acho que você, quando você vai pra cultura que não é a sua, você tem que saber observar, né? Deixa eu ver, como é que as pessoas se comportam? Faz sentido eu me comportar de um jeito diferente? Então, acho que o brasileiro, ele chega em qualquer lugar e acha que tem que ser do jeito dele. Não é. A gente tem que, né, entender o contexto, né? Mas uma coisa engraçada que você falou que tem descendência portuguesa, né? Aí eu vou fazer um comentário só. O francês, realmente, ele é muito pragmático e tal, muito polido, tem toda essa parte. O único país, o único reino, né, que Napoleão não conseguiu brigar foi com Portugal, né? Você sabe essa história, né? Ele marcou a data e hora com o alemão tava lá. Ele marcou a data e hora Chegou em Portugal, marcou a data e hora, o rei já tava no barco pro Brasil. Que eu acho que é o que a gente absorveu também dessa cultura. Do brasileiro. Exatamente. E tem muito, né? Então, assim, mas mesmo, né, com essa experiência muito próxima da França, é claro que a gente vê essa diferença, porque também tem muito português que migrou para a França, né? E que traz essa parte dessa herança que a gente tem hoje aqui dentro do Brasil, né? Então, é verdade, é fato, tem uma... Eu acho que hoje nem tanto, mas há 20 anos atrás, 15 anos atrás, a maioria dos imigrantes eram os portugueses, né? A mão de obra na França, né? Muito portuguesa, né? Até por conta da ditadura. De alto valor, eram dos portugueses. Hoje o contexto é totalmente diferente, mas naquela época era. Ainda é bastante. Ainda é bastante. Eu recebi uma notícia recente que o governo português está incentivando o jovem a ficar, porque eles ainda imigram muito, né? E aí a população vai envelhecendo. Ainda que os brasileiros ajudaram um pouco, né? Eu não sei se você chegou a ver. Portugal, antes da pandemia, tinha 9 milhões e 800 mil habitantes. Já passou de 11 milhões e 700, são quase em 12 milhões e a maior parte é imigração. E eu acho curioso essa geopolítica como ela vem mudando, né? Porque Portugal era tido como um país que ninguém dava muito valor na Europa, né? Entre aspas aqui, entre algumas aspas, e agora virou a bola da vez. Já franceses, alemães comprando tudo, americanos, agora vai ter voos cada vez para cada cidade, né? Enfim, direto dos Estados Unidos para lá. Então, tô achando muito legal essa mudança que tá tendo no globo. Impressionante, né? Verdade. Você já trabalhou com chinês? Com chinês, não. Com chinês diretamente, não. Dentro óbvio, do Grupo Alpargatas, a gente tinha atuação global, mas a interação era muito pequena. Né? Então, assim, eu acompanho esse movimento. Uma vez eu passei por um processo para uma organização chinesa, né? Mas eu acho que ainda tem pra gente um desafio muito grande cultural nesse sentido, né? Tanto Índia, né? O que foge muito, né? Da nosso modelo, da nossa cultura, e aí são alguns extremos, mas tanto China quanto Índia, eu acho que ainda tem um desafio cultural importante.
que pra gente, né, pega mais por todo esse contexto. De europeus que vieram para cá, né? A gente está mais Exatamente, emocional. A gente convive num país que você tem heranças europeias, né, menos americana, mas você tem europeia muito forte, pelos portugueses, obviamente, mais outras. Agora a gente está, pelo menos na minha leitura, ainda aprendendo a lidar com a China, né, com Ásia, Pacífico de forma geral, e tentando entendê-los. Tanto que tem cursos para você aprender, né? Quer dizer, eu não tive ainda, eu tô tentando estudar alemão, mas eu confesso que o alemão é um desafio. E o próximo passo, obviamente, né? Que eu falo que às vezes o idioma te ajuda a entender um pouco da cultura, mas até aí é um desafio, porque pra gente é muito mais desafiador, né? É muito diferente, né? O alemão, a língua é muito difícil, né? Eu vou te falar que... Guten Morgen, é isso, né? Guten Morgen. Guten Morgen, Guten Tag, wie geht's? Eu confesso pra você que eu entrei, eu falei, tô numa empresa alemã, eu coloquei aquilo, vou colocar o objetivo, comprei um pacote de 30 aulas e tal, já tinha os outros idiomas, eu falei, deve ser mais fácil, né? Eu vou te falar, com a carga de trabalho, eu subestimei, mas muito, muito. E aí, com a carga, eu falava, não, vou fazer aula todos os dias, né? Só que eu esqueci de uma coisa muito importante, que no alemão é mais forte ainda. Quando você vai estudar outro idioma, você precisa estudar literalmente, né? Despender um tempo adicional às aulas. E para o alemão, muito mais, né? Principalmente porque ele é mais distante, obviamente, da nossa língua mãe, e ele é mais desafiador por si só. Então, eu acho com menos tempo, tanto que eu congelei as aulas, falei pro professor, olha, eu não tô conseguindo aproveitar a aula, porque eu já tinha feito algumas, e isso nunca tinha acontecido comigo. De eu entrar, sei lá, na sexta, sétima, oitava aula, por aí, e eu falo com ele em português o tempo todo, falar, eu não lembro, eu não consigo. E para mim, o ponto-chave que eu vi que eu tinha que estudar é o seguinte, quando você vai fazer o exercício, por incrível que pareça, falei para o professor, mas eu não consigo entender nem o que ele tá pedindo aqui no exercício, juro. Porque tá tudo em alemão. Eu falei, não tem uma legendinha para eu colocar em inglês aqui? Então aí eu vi que eu falei, mesmo óbvio, nos módulos básicos, você faz, mas você precisa se dedicar. Então ele tá aqui na lista, mas ainda não tá priorizado. E hoje você tá na Alpargatas? Não, hoje eu tô no grupo All for Labels. Ah, legal. Depois de lá, eu fui agora para o grupo All for, para assumir a cadeira como CIO deles para América Latina. Até Alpargatas eu era uma diretora global voltada para a parte de supply e manufatura, né? Então, assim, foi bem bacana, porque eu vivi o lançamento do e-commerce, eu vivi todo o boom da criação dos nossos warehouses que tinham na época para a companhia, né, centralizados, um dos maiores aí no Nordeste. Então, assim, e tudo exigia muito do quê? Nesse movimento, né, de mudança de B2B para B2C, supply na veia, né? Então, assim, não tem, e manufatura também, porque uma coisa é você despachar em lote, você colocar para os armazéns e distribuidores, e outra é você poder vender para 220 milhões de pessoas. E não furar a cadeia de suprimentos, né? Que é muito... Nossa, total, uma logística, total, pura né? logística. Então, assim, para mim foi muito bacana, porque é viver Black Friday, porque é viver então, assim, putz, entregar uma carga, ela é relevante, sim, obviamente, mas o desafio que te dá entregar uma unidade é tão grande quanto, porque o consumidor final, ele vai para um Reclame Aqui, ele vai para um Facebook, ele usa as mídias sociais. Talvez o teu grande cliente, se você tem um desafio, você consegue negociar com ele, né? E trabalhar. Não que, obviamente, você não trate, mas isso aqui não para em mídia, isso aqui faz barulho em mídia. Então, assim... É um risco muito grande, né? Muda totalmente. Você vende 24 horas por dia. Você precisa entregar dentro desse contexto. Porque hoje, nosso mercado, o e-commerce, né, passou a ser extremamente exigente. Você não espera mais. Tem que esperar uma semana para me entregar. Às vezes, São Paulo, você recebe em horas, né, o produto. Então, isso traz uma complexidade tecnológica e uma conta de equilíbrio de qual que é o ideal para você ter, que você não pode fazer pensando, né, na total cobertura, mas você também não pode pensar na menor. E aí é que tá esse equilíbrio, né? Manter os pratinhos de pé. Equilíbrio. E o que o grupo All for Labels faz? Hoje é uma empresa B2B e ela faz rótulos, né,
para diversos segmentos. Então, assim, quando até no meu processo eu comecei a estudar, eu achei super interessante porque ela está inserida em todo Toda a cadeia. contexto, em toda a cadeia, né? Então, embalagens que você vê para o setor alimentício, né? Desde um pote de ketchup, uma maionese, rótulos diversos para isso, uma embalagem que você tem para uma lasanha, enfim. Aí você vai para a parte de health, e aí você está trazendo também, quer dizer, aquela caixinha, toda aquela embalagem para uma pasta de dente, para um tubo de pasta de dente também está inserido. Você abre um vinho, você tem um rótulo, cervejas, bebidas. É tudo experiência do cliente. Não, tudo voltado. Você vai para um aeroporto, aquelas etiquetas que saem ali também, então, são do grupo All for Labels, ar-condicionado, aquelas etiquetas que você vê, né, também estão inseridas aí dentro do contexto do grupo, e farma, né? Automotivo então, também, provavelmente. Também, porque você tem uma parte de óleo também, que a gente chama da divisão de óleo também, que é uma que você tem rótulos e embalagens para isso, e você tem o farma também, tanto farma e cosméticos, né? Desde a embalagem do box, a bula, quanto também os rótulos para o medicamento. Então, eu fiquei encantada. Eu não conhecia, né, o grupo, não conhecia a expressão, e aí me chamou a atenção, porque, óbvio, ele tinha comprado muitas empresas no mercado, e a área de tecnologia era um grande desafio, porque tem, obviamente, o desafio de consolidar essas empresas. RP de novo. Transformar, RP de novo, né? Transformação. Eu falo organizacional, eu nem falo digital, porque a gente, quando vai mexer com transformação digital, no final do dia é uma transformação organizacional, né? Que você tem que conduzir. Mas, enfim, aí é lá que eu tô até. Que legal. Eu fiquei com uma dúvida. Qual foi a empresa, assim, que você teve mais mulheres trabalhando com você? Uau! Olha, eu tive bastante mulheres trabalhando comigo, né? Em tecnologia, dentro do grupo Alpargatas. Eu acho que foi uma das minhas primeiras missões ali, né? Assim, eu costumo dizer que acaba sendo mais natural, mas é óbvio que a gente precisa olhar para o contexto de diversidade, né, em todos os aspectos. E aí a gente tinha um desafio, né, de diversidade, são metas e objetivos, mas que naturalmente ali dentro da minha estrutura, com o próprio desenho de estrutura, com a própria estruturação, né, porque eu falo estruturação, a gente tinha um time menor, com toda essa transformação, posição global, etc. Eu precisei estruturar mesmo um time, que foi totalmente diferente, né? Eu entro, tem 6 pessoas nessa estrutura, eu saio, a gente estava com mais de 70 pessoas dentro dessa estrutura trabalhando. E aí, ali eu tive mais mulheres, a gente foi começando a trazer tanto lideranças, quanto os times, né, de gestão de projeto, analista de sistemas, enfim, e é um movimento que eu sempre busco trazer de equilíbrio para os meus times. Então, hoje também, no Grupo Alfor, eu tive que construir um time, porque não existia a cadeira e a estrutura, mas de diversificar, porque aí, obviamente, do que eu acredito você tem a melhor combinação, né, para melhor entrega também, porque você vai ter contrapontos, você tem, obviamente, a complementação que vem por essa diversidade. E aí é de gênero, é etária, enfim, infinita, que te ajuda, né, desde as novas gerações até, obviamente, né, a gente fala de geração X até o infinito, que ajuda a gente a se desafiar. Gostei desse infinito, é engraçado. Infinito, né, porque ajuda a gente a se desafiar. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para as mulheres. Eu fui criado por 3 mulheres, então eu sempre respeitei muito as mulheres de um jeito especial, porque são incríveis e passam por muitas coisas. Mas eu gosto de fazer essa pergunta, porque cada mulher tem uma história, né? Uhum. Para você, como foi ser executiva e galgar posições em empresas tão importantes em épocas contextualmente históricas que eram diferentes de hoje? Rafael, boa pergunta, porque eu fui muitas vezes a primeira mulher, ou às vezes a única mulher em tecnologia durante muitos anos. Desde lá atrás, quando eu falei que eu fui a técnica, eu fui a primeira. Eu me lembro um dia, né, desafio básico de querer, tinha aquelas impressoras DFX 5000 e eu ia carregar, não ia eu ligar para o suporte, pedir alguém para me ajudar, e uma pessoa fala assim, você não escolheu essa área? Carrega, né? Então, óbvio, né? Caraca! Foi um dos iniciais.
E aí, obviamente... E muita coisa que a gente às vezes fica sem graça de contar, mas acontece, né? Aconteceu. Acontece. Então, assim, essa foi uma das... depois, obviamente, em uma outra organização, eu já tenho uma cadeira importante. Eu era a única mulher da região, das lideranças de tecnologia. Você entra, né, óbvio, na sala e a pessoa fala, aí, chegou a diversidade. Né? Aí você, pô, que bacana, né? Porque se eu sou a diversidade, meu caro, entre eu e você aqui... acho que eu tô mais tranquila na cadeira, né? Mas óbvio que essa era uma forma de eu me defender sobre sim, isso. Sim, você teve que aprender a se defender disso, né? Ou fazer igual o seu avô falou, né? Isso não é com você, é problema dele. É um problema dele, né? Teve grupos, né, de fazer viagem global, Comitê Internacional de Tecnologia. Foi o único lugar que eu não via fila pro banheiro das mulheres. Tinha um dos homens. Porque em 170 pessoas eram 17 mulheres, né? Então, sempre teve esse desafio. Por que eu trago isso? Porque, de verdade, eu sempre olhei para o copo mais cheio do que para o copo mais vazio. E, durante muito tempo, a gente não falava de diversidade, obviamente. Então, você era visto como uma exceção. E obviamente, eu olhava para isso, né? E tinha o estigma de estou recebendo oportunidade, então preciso fazer o meu melhor para estar aqui, para responder à altura. Né? Então, tem muito desse... Muita pressão. Muita pressão, né? Até um ponto, uma vez, eu me lembro, né? E são desafios bacanas a compartilhar, porque às vezes as pessoas acham que você talvez não tenha passado por alguns desafios para chegar onde chegou. E sim, muitos, né? A diferença é uma frase que eu costumo dizer, que assim, putz, enxuga a lágrima e vai, ou tá com medo, vai com medo mesmo e enfrenta isso. Mas eu me lembro uma vez, eu ainda não tinha chegado numa posição de gerência sênior, um executivo virou para mim e eu falei, né, que eu queria chegar, obviamente, numa posição de diretoria, enfim. E aí ele falou assim, mas você tem certeza? Eu acho que você não vai chegar. Aí eu falei assim, por quê? Né? Sabe por quê? Porque mulher no final do dia vai querer ter filho. E ela vai precisar sair do ambiente de trabalho. Você já viu o diretor se ausentar 6 meses para uma licença? As companhias não permitem isso. Claro que isso foi há muitos anos atrás. Outro contexto histórico. Mas isso era normal de ser dito. Era normal de ser dito que precisa contratar mulher no seu time, porque é mais barata. E você começar a trazer isso, né? Enraizar isso. Não, e só para deixar claro, né? O que você está falando não tem nada a ver com empresa, tem a ver com o contexto histórico. Exatamente. E de pessoas, né? Porque no final das contas, quem falava isso eram pessoas, brasileiros, homens. E como os homens nessa, né, década, até a década de 2000, vou falar isso porque eu lembro, como os homens eram babacas. Ainda tem uns que são, mas eles têm mais medo de mostrar, né? Verdade, né? Eu acho que... Mas o que eu acho... E você tocou num bom ponto, né? Essas organizações, elas tinham políticas claras, tinham programas, sabe, de incentivo, a cultura, porque eu acho que precisa criar uma educação nesse sentido, né? Então, eram pessoas, indivíduos. Para mim era muito claro que era um CPF, não era o CNPJ. E aí é que eu digo que eu tinha duas escolhas, né? Eu tinha ouvir aquilo, acreditar aquilo como verdade e, obviamente, estancar na minha carreira, ou pensar que assim, não, se tem uma possibilidade, eu posso fazer a diferença para chegar lá e eu posso fazer a diferença para continuar seguindo. Então, ou seja, na sua mente, aquilo ia acontecer. Não importa aquela dificuldade ou o que aquela pessoa tinha falado, não importa. Porque para mim, e eu acho que é bacana, né? Se tem uma coisa que eu trago e eu sou muito grata à minha família, eu lembro os meus avós falando, filha, você vai ser o que você quiser, né? Basta você estudar e se dedicar. E isso foi muito forte para mim. Às vezes eu ia estudar, nervosa para uma prova, ela falava, você estudou, você fez a sua parte, então fica tranquila que o reconhecimento vai vir. Então aquilo, né, desde pequenininha ter o ferrorama, que não era normal para uma menina, e falar, você vai ser o que você quiser, e a minha mãe fala, filha, você tá feliz? Né? Sim, se isso te faz feliz, então tá bom. Então isso me ajudou muito a separar e a poder conseguir lutar. E aí eu tinha uma coisa, né, que era assim, sou taurina, então não sou teimosa, sou persistente. De qual dia? De qual 23, dia? 23, né, de abril. Então, eu olhava aquilo e falava, mas eu vou conseguir.
né? Eu vou chegar lá. Porque para mim era uma questão de estar preparada, de fazer o meu melhor. De justiça também. E, obviamente, tem uma questão que eu falo que sorte é oportunidade bem aproveitada. E aí vem o fator sorte, de você estar no lugar certo, com as pessoas certas, mas você está ali preparado para fazer isso. Então, isso é importante trazer, porque hoje, né, o que eu falo, e uma tecla que eu bato muito é de você trazer educação, porque eu ainda acredito, né, tem muito homem que falta, tem muito viés, tem muita cultura que está enraizada na família, no nosso contexto brasileiro, de às vezes a pessoa nem se tocar do que ela está falando, né, muitas vezes dela ir lá, deixa eu complementar o que você está falando, deixa eu traduzir aqui o que você está dizendo, que peraí, né, a outra pessoa não precisa, e às vezes até de autoproteção, não, deixa que eu vou lá e faço para você, deixa que eu vejo, calma. Estamos todos no mesmo ambiente profissional e precisamos aprender a lidar com isso. Então, acho que é uma coisa que vem muito forte. É claro que você vai crescendo na carreira, você precisa tomar mais cuidado com a sua posição. Cuidado que eu digo é responsabilidade pela posição que você tem e, obviamente, com o legado que você vai deixar e as pessoas que você vai trazer para essa jornada também. Então, ainda existe hoje um desafio de algumas pessoas que chegam entenderem que, putz, porque eu cheguei só sou eu. Não. Eu acho que isso é um movimento, né, de ajudar e apoiar e trazer clareza para você não gerar também um viés muito mimizento de que, e isso também acaba depreciando a posição da mulher, né? Perfeito. Ou seja, também tentar não se colocar como vítima, porque essa página tem que virar, né? Agora já chegou, não é que tá chegando, já chegou. Vamos esquecer aquele passado que a gente lembra aqui como uma forma de ensinar as pessoas, né? Entenderem a importância e a dificuldade que foi as mulheres terem esse papel na sociedade, mas tem que virar a página e seguir, porque só não dá ouvidos, né? Para quem fala isso. E a gente tá chegando, assim, parece que a gente tá vivendo no mesmo momento agora, só que em posição de CEO. O pessoal fala, né? O homem ele é mais agressivo, tem posições que o homem pode se destacar melhor e tal. Mas é indiscutível que uma mulher no papel de liderança, e você deve ter essa visão, ela tem uma capacidade de analisar de forma diferente do homem. O homem é uma porcaria. O homem, se perdeu um negócio, não sabe onde tá e tá na frente da frente dele. E a mulher, maneira de falar que, assim, às vezes tem uma pessoa com um problema no time, o homem não ia perceber. A mulher bate o olho, ela tem uma sensibilidade, ela passou o olho, foi milésimo de segundo, ali tem um negócio estranho. Bom, acho que eu vou falar com essa pessoa, mas qual que é o melhor momento de abordar ela? Não, no café, não sei o quê. Então a mulher ela cria várias estratégias comunicacionais que ajudam muito na gestão de pessoas. E esse dom é 100% sensibilidade feminina, e o homem nunca, nem querendo, vai conseguir ter isso, né? Impressionante. Então, eu fico feliz quando eu vejo mulheres no cargo de liderança, agora muitas CEOs também, né? A gente teve uma polêmica, não vamos falar disso aqui, mas eu fico muito feliz de ver mulheres CEOs, assim. Eu acho que trazer o espaço, ele traz isso à tona, ele traz essa complementariedade, né? Eu acho que, assim, né, a mulher, na sua grande maioria, ela tem isso e eu acho que o desafio, né, e uma coisa que eu vim aprendendo ao longo dos anos, crescendo nesse primeiro mundo e agora migrando para esse segundo, poder ter conforto de usar as habilidades que realmente são genuínas de uma mulher, porque eu cresci e levou muito tempo, tá, para eu poder demonstrar. Vou ser muito sincera contigo, teve uma boa parte da minha carreira que eu, apesar de estar preocupada com as pessoas, eu me puxava muito forte, assim, não posso demonstrar, não tenho que ter esses sentimentos aqui, eu não posso ficar entrando nessa conversa, não, é o que, quem, quando, como, porque vão me julgar, porque isso... Então, você imagina, né, vários demônios, né, entre aspas, assim, na sua cabeça, você não conseguia ser você mesmo, às vezes. Exatamente, e de verdade, a chavinha que virou pra mim, eu me lembro que antes de me tornar diretora, eu me questionava, eu fiquei na posição de gerência seniors há alguns anos, né, mudando de companhia, eu falava, o que me falta? Porque eu sempre fui assim, eu falo, se eu não tô lá, é porque eu ainda não sei
o que eu preciso fazer. Porque se eu soubesse, eu teria chegado, né? Então, assim, a minha questão sempre foi o que me falta? Porque eu olhava a capacitação técnica, checked, tava ok. Eu olhava a experiência, checked, tava ok. E por que eu ainda não cheguei? Óbvio, é o mundo. Claro, a pirâmide vai diminuindo. Você não tem a mesma quantidade de CEOs que você tem de analistas, de coordenadores, gestores e assim por diante. Mas é claro que tem, né? Tem algo que vira chave. E para mim, o divisor de águas foi a partir do momento que eu comecei a permitir que a Rita, que vou lá e você tá bem, pergunto da pessoa. Às vezes, sabe o que eu fazia? Eu perguntava por um líder meu. Olha, fulano, como é que tá? O cara nem tinha percebido. Você já falou com fulano? Falei, ele melhorou? Não, ainda não falei. Liga para ele para saber. Aí eu comecei a quebrar essa barreira e ir lá e falar, fulano, você tá bem? Me passa o telefone do fulano. Fulano, tudo bem? Olha, eu tô aqui só para te dizer isso. Vem cá, eu fiquei preocupado, porque somos humanos, né? Não somos máquinas. Então, assim, quebrar... Realmente, eu tirei a armadura. Eu acho que eu tinha uma armadura, eu tirei, e isso para mim foi um divisor de águas. Isso foi o que me fez virar e receber feedbacks positivos das pessoas, de poder compartilhar um pensamento que eu tinha, dar um feedback genuíno. E eu falei, caramba, parece fácil, mas isso foi muito difícil para mim. E também como é difícil você ser sendo transparente no mercado corporativo. Mas chega um momento que você também parece que... Eu não sei se comigo acontece isso, eu acabo ficando muito transparente. Quando a gente começa a carreira, a gente fica com medo, a gente fica pisando em ovos, né? Chega um momento que você fala, assim, eu vou ser quem eu sou e tá tudo certo, já está aprovada, né? Você já tem essa aprovação. Exato. Então, agora uma coisa bem interessante, assim, as mulheres que eu vejo, né? Todas as mulheres que chegaram na posição de liderança, como a sua de destaque, elas colocaram uma meta. E elas podiam estar passando pelo pior momento, pior vale da vida delas, elas estavam lá com a meta, elas acordavam de manhã, iam lá na guerra, como se vestissem armadura todo dia por uma questão de honra. Então, isso é muito, muito legal. E fazendo um comentário sobre o que você falou, dessa sensibilidade, né, com as pessoas que a mulher tem, eu percebo que quantos de vocês que estão assistindo aqui já receberam uma orientação ou alguma indicação de um chefe para fazer alguma coisa, né, de um líder para fazer alguma coisa e vocês não quiseram fazer, porque vocês não acreditavam nele, porque ele não tinha o dom da palavra, porque ele não, sei lá, não era guerra, não era briga que vocês teriam que comprar. E quando veio uma pessoa, aquele chefe que você gostava, que você confiava nele, ele pedia, pode ser até a mesma coisa, mas você ia lá e comprava a briga, né? Então, acho que a questão essa confiança, né? Essa confiança, como ela é importante. As pessoas seguem pessoas. As pessoas não pedem demissão das empresas. Elas pedem dos seus chefes. Elas pedem daquela cultura e daquele contexto que elas não topam. Então, isso, a partir quando eu falei lá atrás, né? De gente, da preocupação de gente, precisa ser genuíno. Tem uma coisa que... Eu faço mentoria, obviamente, coaching para pessoas e muitas vezes antes de pegar alguém, né, de passar por um processo, até porque eu tenho um tempo curto e às vezes eu faço voluntariado também, mas eu pego uma outra pessoa durante um período que eu falo, putz, eu faço uma avaliação e qual é? Porque tem gente que fala assim, eu quero chegar lá e eu quero que você me dê, obviamente, o atalho para chegar. O que é que eu preciso dizer? Qual que é o jargão que eu preciso fazer? Não é parecer. Parecer você vai conseguir fazer por um tempo, você atua por um tempo, mas você não sustenta. Agora é ser, porque se você não se preocupa de verdade, genuinamente com as pessoas, dificilmente você vai ganhar essa empatia. E é troca, porque assim, no mundo corporativo, no mercado, a gente troca de empresa, a gente troca de cadeira, né? Eu já tive chefe meu que virou fornecedor numa outra empresa. Então, assim, caramba, né? O mundo muda muito. E eu acho que tem uma responsabilidade, eu falo isso para as pessoas, elas olham e falam, caramba, a partir do momento que você virou líder, você tem uma responsabilidade sobre todas essas pessoas que você tem. Então, as tuas decisões precisam ser bem tomadas, porque você tem essa responsabilidade. Então, quando a gente olha uma CEO, um CEO de empresa, eu olho e falo, caramba, olha a quantidade de vidas que essa pessoa, né, é responsável. Porque um erro dela faz... Né, afeta famílias, afeta história. Famílias, empregos, fechamentos de unidades, etc. Então,
Futuro, né? Assim, eu fico brincando, né? Uma pessoa que perde o emprego, talvez aquele filho não faça aquela universidade e não seja o próximo prêmio Nobel, né? Então, assim, como muda, né? Exatamente qual é o impacto sobre tudo isso. E é óbvio que quando você se importa com as pessoas, você tira o melhor delas. E é genuíno, porque não adianta, a gente transparece. Oi, olha, que bacana, eu tô muito preocupada contigo, tá? Legal, tá bem? Sua família? Não, é olhar no olho, precisa ser genuíno, tem que ser praticado dessa forma, porque é óbvio, e eu já ouvi isso algumas vezes, e eu já vivi, eu estar em momentos, como você falou, extremamente desafiadores pessoais, e você fala, não, teu chefe te liga, você fala, eu vou fazer isso por ele. Você faz isso pela pessoa, não é pelo jargão da organização. E aí é onde eu vejo muita gente, eu passei por processo de transição, né? Que quando você perde o crachá, a pessoa perde tudo. Mas eu falo isso pro time, gente, se eu precisar usar isso aqui, né, que é o seu cargo, para obviamente conseguir alguma coisa, aí já tá me dizendo muita coisa. Tem alguma coisa que não tá legal, porque a única diferença que temos, né, é a responsabilidade. Entre eu e você como ser humano, é a responsabilidade que eu tenho que é diferente da tua. É olhar por esse prisma e de verdade conseguir encarar o desafio por essa maneira. Eu não sou melhor que alguém. E alguém que está acima de mim não é melhor, né? Humanamente falando. Mas ele tem sim um poder maior que o meu, uma responsabilidade e uma autonomia. Que aí eu preciso respeitar. Perfeito, perfeito. Que aula, pessoal! Que aula incrível aqui, ó, de liderança, de empoderamento, de como se portar, né? Dos desafios de ser mulher, que não é fácil, né? A mulher é muito desde a infância, é muito provado. É muito, muito bom. Acho que vocês estão sentindo aqui um pouco dessa energia de hoje. Eu queria puxar um pouco o lado da Rita, o lado esportista, o lado espiritual, um pouco de você, né? No lado, né? Mais para esse lado. Vamos lá. Bom, eu vou falar um pouco da minha rotina, que eu acho que ela vai poder dizer na prática, né, quem é a Rita nesses dois aspectos. Então, assim, eu acordo entre 5, no máximo 5h20, 5h30 da manhã, no máximo. Eu gosto de acordar às 5. Caramba, né, que legal. Se eu posso, né, eu tento, óbvio, tirar um pouquinho mais de tempo no final de semana, mas às vezes aos finais de semana eu gosto muito para ter o meu tempo, aquela casa ainda em silêncio, você poder, obviamente, fazer as coisas por você, porque é um dia teu, né? Então, eu acordo 5 horas da manhã normalmente. Uma das primeiras coisas que eu faço é entrar em contato com esse meu lado espiritual, né? Cada um tem a sua religião, obviamente, eu não vou entrar aqui com relação a dogmas, enfim, de fé e de espiritualidade, mas eu faço a minha conexão com Deus, eu declaro em cima do meu dia. Eu aprendi isso alguns anos atrás, isso faz uma diferença, sabe? Entre você desejar, você listar como é que vai ser seu dia, você poder declarar que você quer que ele seja produtivo, mas seja leve, que, enfim, você vai colocando pontos que realmente de uma forma... Você vai visualizando. Visualizando que essa reunião vai ser produtiva, que teu time vai fluir, vai ter ferramenta, vai ter criatividade, que vocês vão chegar nos melhores resultados, que o dia vai ser bom, que coisas boas vão acontecer, né? Então, isso é uma das coisas que eu despendo um tempo, pelo menos acho que acaba dando meia hora. Eu tô em viagem, eu faço isso. Eu carrego, sabe, a minha Bíblia, eu levo ela, eu trago isso para minha vida, para o meu dia a dia. E isso me ajuda a me alimentar, de verdade, a centrar, né? Eu acho que é o primeiro momento meu do dia dessa conexão. Depois eu vou lá, faço minha atividade física, que aí é o físico, entrar em contato, né, comigo. Quando eu tô mais cansada, eu gosto de fazer isso. Há um tempo atrás o pessoal brincou, eu tava numa viagem na Alemanha, e lá fuso de 5, então eu acordar às 5 horas da manhã era equivalente a meia-noite, nem dormia. Então, assim, ficou tudo bagunçado, eu não tinha fome, etc. Mas eu falei, eu vou manter o ritual desde o primeiro dia, porque isso faz bem pra mim, né? Assim, isso me ajuda a ser uma pessoa melhor comigo, a me sentir melhor nesse sentido. E aí depois começa a minha rotina, né? Então esse é meu primeiro momento, que é o meu. Depois começa a rotina, óbvio, de trabalho, onde começa o meu dia e ele vai aí afora. Eu realmente criei esse hábito pela manhã, porque eu tenho um desafio muito grande pela noite, porque às vezes demora para acabar o teu final de dia, e aí eu não consigo mais gerenciar esse fim. Então,
Isso diz um pouco sobre essa parte aí Quer dizer, espiritual. a hora que você acorda, você consegue prever. A hora que você vai dormir, não necessariamente. Se tiver algum Não imprevisto... necessariamente. Eu tento controlar, né, um pouco para, obviamente, poder Claro. acordar às 5, mas o teu final de dia de expediente, acontecem coisas. Você tem entregas a fazer que estão naquele dia. Então, você tem menos controle. E a mente, para mim, ela já tá Cansada. mais cansada para ir lá, criar coragem, colocar um tênis e correr, fazer Fazer alguma exercício. Você faz isso há muitos anos? Eu digo isso porque, assim, acredito que deve ser uma grande ferramenta sua para poder lidar com a pressão do dia a dia nas empresas que você passou, poder liberar um pouco, né, endorfina ali e tal. Faz muito tempo que você faz esse... Faz. Isso, assim, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, isso é fato. E com a Ainda queria pressão ser do dia a presidente dia- da empresa com 13, 14 anos. Né? Verdade. E com a pressão do dia a dia, né? Isso, eu já tive burnout, tá? É legal falar, porque às vezes as pessoas acham que, putz, Que só foi tudo perfeito, sempre né? foi tudo perfeito, né? Sempre foram flores, vou abraçar a árvore, etc. Não foram. Então, assim, eu fui buscando me equilibrar por todos os tombos e tropeços que eu tive, né? Uma coisa que me incomodava muito, eu falava, puxa, quantas vezes dentro de uma organização você passa por determinados desafios, mas você sofre, você aceita aquela decisão, mas você sofre, você volta para casa com aquilo, você dorme pensando, você fica incomodado, sofre, né? E até chora às vezes, não vou mentir, por uma decisão, pô, não ganhei aquele cargo que eu queria. Eu me lembro, uma vez eu era jovem, eu não assumia a gerência, eu voltei chorando, eu passei a noite chorando em casa, inconformada, por que eu não tinha chegado naquilo, por que não tinha sido eu. E depois eu falei, caramba, eu não quero sofrer por isso. Eu não quero deixar a minha noite ruim, a minha família ruim, né, descontar em alguém que não tem nada a ver, porque tá lá, eu não controlo, mas como é que eu lido com isso? Então, óbvio, eu fui buscando, a atividade física foi uma, que teve mais intensa, às vezes eu equilibrava menos dentro da minha vida. E aí, depois de alguns anos atrás, acho que faz 10 anos, pelo menos, enfim, eu fui buscando a minha parte espiritual, que é essa, o que você sente que te falta alguma coisa, né? Assim, pelo menos foi o meu contexto. Puxa, tá bom, eu tenho aqui, eu tenho todas essas ferramentas, mas o que é essa tal de fé? O que é essa tal de conexão? O que é essa tal de emanar para o universo e as coisas acontecerem? Enfim, então foi daí que eu comecei a buscar. Fiz meditação, enfim, acho que é uma coisa que te ajuda também a buscar um pouco desse centro e te ajudar a buscar isso. E aí eu fui me conectando. Mas cada um tem o momento, enfim, esse foi o meu. E hoje isso é super importante, por isso que eu não abro mão. Então, seja assim como for, eu prefiro acordar mais cedo, né? Às vezes as pessoas falam, putz, viajo, tem noite de jantar, chega tarde no hotel, tal. E aí o pessoal do meu time, hoje a gente tem viajado, brinca muito, fala, cara, a gente tá chegando pra tomar o café da manhã, ou tá descendo, a Rita tá voltando lá, ei, bom dia, galera, não sei o quê. Mas é porque eu falo, quanto mais cansada eu tô, mais eu coloco, que seja 20 minutos. Teve coisas numa viagem que eu fiz, eu tive 21 minutos, eu fiz um tiro de corrida, porque Bom. era o tempo que eu tinha. Mas eu sabia que aquilo ia me deixar Mas melhor. deu um flag no seu cérebro também. Fiz, né? Acho que isso Passei o dia melhor. passou o dia melhor. Tem o Padre Gilberto Duarte, da Canção Nova, grava aqui um programa dele. E ele falou pra gente que a gente tá sempre numa guerra, numa batalha humana, mas principalmente uma batalha espiritual. Isso serve para qualquer religião, né? Eu costumo dizer, eu achei legal que você falou que lê a Bíblia de manhã cedo e se conecta com Deus, porque, de fato, o mundo espiritual pode tocar a pessoa que você vai ter uma reunião. Aquela reunião pode ser difícil, mas ela pode ser humana também. A pessoa pode cuidar melhor das palavras, ter um anjinho lá no ouvido dela para que a coisa, né, dê certo. Então, como é importante isso? Que bom. Quer dizer que do seu lado você está fazendo a sua parte. Se todo mundo fizesse essa meditação, acho que não ia ter mais problema de política corporativa, não. Eu sei. Ia ser melhor. Porque as pessoas precisam se desenvolverem, né? Eu falo que as pessoas ajudam a gente a se desenvolver de verdade, né? Quem seria da gente sem o outro? Porque tudo que eu desenvolvi, né? Foi por isso, eu tive lideranças extremamente desafiadoras para mim, mas eu me lembro que uma delas foi uma das primeiras, eu somatizei super, fiquei doente, né, tudo, né, e eu falava, o que eu tenho que aprender aqui, caramba?
E eu lembro que eu estava num cargo inicial, era uma coordenação, e eu falei, eu preciso aprender isso agora, porque é melhor aprender agora do que lá na frente, para onde eu quero chegar, porque o tombo é maior, né? Então, assim, deixa eu aprender isso. Isso é uma filosofia minha de vida. Quando uma coisa começa a acontecer muito para mim, isso desde muito jovem, enfim, eu falei, melhor aprender isso agora do que ficar repetindo. Porque eu tenho que aprender alguma coisa aqui. Não é fácil. Está passando um desafio pesado, né? Olhar e pensar nisso. Aí eu acho que, né, teu lado espiritual te ajuda assim, caramba, como é que eu equilibro isso? Como é que eu me centro, né? Como é que eu entendo que, né, o universo me ajuda para eu poder buscar a ajuda certa, né? E o que eu digo assim, não é só sentar e esperar. O que eu peço e acredito é para eu achar a ferramenta certa, as pessoas, a capacitação, porque aí você vai ter isso num curso, tua resposta vai vir numa terapia, num coaching que você vai fazer, né? Numa palestra que você... Caramba, achei aqui a resposta que eu precisava. Então, é assim que vem, né? Não é assim, puxa, cai aqui. Eu dou o passo. Você pede, dá o passo e vem. Muito bom. Acho que a gente tem que fazer uma equipe de corrida da Mulher CIO, né? Da MCIOs, né? Ia ser legal. Convidar as MCIOs aí pra gente fazer a primeira corrida juntas. Ia ser muito legal. Fazer uma camiseta, né? Bem bonita, assim, pra ir. Acho que a gente já tá fazendo a camiseta. Mas é uma camiseta polo e tal. Agora uma dry fit pra corrida. Tá aí a dica. E qual que é seu objetivo como no esporte? Você tem alguma meta? Porque você já me falou que é toda com as metas, objetivos. Tem alguma coisa que você... Algum sonho? Eu, por exemplo, né, um sonho. Acho que desse ano tá correndo bem, pelo menos voltando 5K. Eu já fiz, né, 2 meias maratonas, eu me lesionei, enfim. Hoje, com menos tempo, o que eu tento negociar comigo é o que é possível dentro do tempo que eu tenho, porque senão não tem jeito. Eu tenho que abrir mão de outras coisas. Né? E se eu não quero abrir mão de algumas, puxa, então como é que eu encaixo essa de uma forma que fica bem? Então, eu estava até um tempo atrás correndo essas provinhas, até night running, noturnas, etc., para correr bem. Então, eu quero voltar agora, correr bem os 5 quilômetros. E aí, sim, fazer, por exemplo, viagens. Eu lembro que eu tracei com uma amiga, a gente não colocou ainda a meta, mas poder fazer, por exemplo, uma prova de corrida na França, que tem lá 16 quilômetros, enfim. Fazer uma meia maratona. Em Berlim, quem sabe? Em Berlim, algum lugar fora do país. Ou seja, usar de uma viagem, uma coisa que eu gosto, e poder colocar o esporte associado. Então, isso é uma das coisas que eu quero, né? Depois que passar esses 5, ver as provinhas, entender o que eu vou fazer. Porque para voltar à meia, né, que é muito legal, ela te exige um tempo de treino. Tudo é preparo. Então, assim, você quer chegar? Putz, quero. Como eu já fiz, eu sei que você vai ter que dedicar por semanas, né? No mínimo 1h30, 2, 3 a 4 vezes por semana. Acordar cedo num sábado de manhã, 6 da manhã, para fazer um longão lá na USP, que é uma delícia treinar lá. É uma delícia. Na sexta-noite... Encontrar qual que é o nome daquela assessoria que a gente comentou em off aqui? Vovós. Os vovocópteros. Vovocópteros. Assim, aí à noite, uma sexta-feira, você precisa tomar cuidado com tomar um vinho, uma bebida, porque você não acorda às 6 da manhã e vai fazer 21K com o sol rachando, né? Porque você perde performance. Então, assim, hoje eu busco mais esse equilíbrio da vida, mas eu gostaria de associar isso, né, com, obviamente, com alguma viagem, enfim, e fazer esporte. Talvez, né, tem uma coisa que me falaram, mas a gente em São Paulo, isso é mais desafiador. Eu tive outro dia uma colega que ela tá fazendo um short triathlon, né? Então, que legal! Assim, não, porque o triatlo eu acho muito tempo, muito desafiador, admiro quem faz, mas esse é mais curtinho, né? Então, quem sabe daqui a alguns anos. Não, é muito bom, muito bom. A gente recebeu aqui um convidado que vive do triatlon, é o Richard. Na verdade, não foi nesse podcast, foi no Código do Shape. Vamos deixar na descrição quem quiser ver esse episódio, né? Porque tá na moda, né? Os líderes querem fazer o triatlo, mas acho que tem tudo a ver com a mentalidade, né? Com a mente, com ter um objetivo, treinar, se preparar. Rita, se você tivesse que dar um recado pra Rita de 20 anos de idade. Se imagina assim, lembra da energia, dos conflitos, né, do que você passava, e dá um recado pra Rita naquela câmera, pra Rita de 20 anos. Como é que seria esse recado?
Bom, acho que eu diria para ela que sim, é possível, né? Tudo aquilo que você quer, você pode realizar. Se cobra menos. Ou se cobra menos, cuida, mas se abraça mais, né? Não precisa estar com esse chicote aqui tanto na sua frente. Curte mais o processo, né? Que isso certamente vai te fazer chegar melhor lá na frente e vai te impedir, né? Vai te bloquear aí alguns grandes desgastes que são desnecessários, né? Porque vai te fazer focar mais naquilo que é importante do que naquilo que, putz, é passageiro. Então, te ajuda a olhar de fato. Foca desde já no que é importante e deixa de lado aquilo que talvez não vá te agregar. Acho que essa seria a mensagem principal. Muito bom, muito bom. E deixa um recado para as meninas mulheres CIOs, então vamos já fazendo a divulgação aqui. Qualquer recado, aquilo que você vier no seu coração. Eu acho que é um grupo muito forte, né? Assim, todas que estão lá, eu não conheço todas, mas as que eu tive a oportunidade de conhecer são mulheres, putz, guerreiras, são referências ali, cada uma tem um ponto forte e uma coisa muito legal, né? Da gente aproveitar essas trocas e continuar nessa união e continuar, né, com esses desafios que a gente tem. Eu acho que é um grupo rico também para apoiar as mulheres, né, desde as jovens agora, que é uma força que está se criando, para ajudar com que a gente se fortaleça nesse grupo, para que a gente, como grupo e com a expressividade que tem, possa cada vez usar mais isso para a gente transformar, né, aquilo que a gente acredita, o mundo que a gente quer para as mulheres. Que lindo, que legal. Tem um grupo que eu gosto muito, que é o Grupo Mulheres do Brasil, que foi criado pela Luiz Helena Trajano. A gente participou de alguns movimentos com ela na época da pandemia, né? Então, como é legal, né? Quando as mulheres se juntam para fazer alguma coisa, é inacreditável. É inacreditável. Incrível. E eu acho que, assim, a Luiz Helena tem uma responsabilidade tão grande, né? E uma admiração, porque ela tá muito, né? Obviamente no holofote, e o quão importante é o espaço que ela usa, né? A forma como ela engaja, o cuidado, né? Eu não a conheço certamente, mas eu tenho certeza que é genuíno, porque senão não chegaria, não transpareceria da forma que é, né? Então acho que é extremamente importante essa responsabilidade das mulheres que chegam poderem abrir espaço, mostrar que é possível, estender a mão para as que também querem E chegar. agora ela tá batalhando bastante, né, contra as bets, ela tá comprando uma briga muito pesada. Eu acho que por isso que eu acho que a mulher é muito importante a gente ter mulheres, sabe, importantes, fortes, guerreiras, porque tem coisas que a mulher tem a sensibilidade do que faz bem para a sociedade e do que não faz bem para a sociedade. Então, acho que se não houvessem as mulheres, a gente não tinha mundo, né? O homem só ia brigar e todo mundo se matava, acabava o planeta. Rita, foi um prazer imenso te receber aqui. Eu quero muito que você venha novamente várias vezes. Obrigada. Quem sabe na cadeira de CEO? Quem sabe? Quem sabe? Era o sonho, né, de 14 anos, uma hora chega, uma hora acontece. Então, muito obrigado por você ter vindo aqui. Faz qualquer consideração final que você queira, para aquela câmera ali. Legal. Acho que primeiro te agradecer também pelo espaço, pela oportunidade. Eu acho que nada é à toa. Então, assim, a gente se conheceu aqui. Então, obrigado pela oportunidade. E foi hoje mesmo, hein, pessoal? A gente não tinha contado. De verdade, né? Acho que obrigado por esse espaço. Obrigado por me deixar confortável, porque acho que é uma troca essa conversa e ela acaba sendo tão rica, né? E acho que aqui, de novo, né, para quem está nos assistindo, eu acho que, de novo, eu vou insistir no acreditar naquilo que você quer, no traçar o seu plano, não permitir, né, que as pessoas digam o que elas querem que você seja. Isso passa muito por você ter uma autoconfiança boa, se fortalecer nesse sentido, mas mais que isso, se fortalecer de pessoas que também acreditam em você, que são referências para você, que certamente essas pessoas vão te ajudar a chegar onde é que você quer e o que você precisa. E, obviamente, né, vão ter desafios? Tem desafios no dia a dia, mas eu tenho certeza que se a gente usar essa força, esse grupo,
isso passa de uma forma mais leve, passa de uma forma diferente, tá? E quem tá dizendo isso passou por grandes, eu não uso isso, óbvio, como holofote, mas é importante trazer, porque às vezes a gente se coloca em cadeiras e posições ou pela idade, ou pelo tempo, ou pela falta de algo, né? E o que depender do técnico, ele é possível de ser aprendido, e às vezes está na nossa mente mesmo transformar algumas coisas. É isso. É isso. E fazer um comentário. Você, mulher, está assistindo aqui esse episódio, provavelmente tem bastante, né? O público feminino é muito alto, a maioria, inclusive, que assiste pelos nossos números. Você cuide-se. Faça, né? Cuide de você, cuide da sua saúde, do seu esporte. Faça seus exames. A mulher tem uma complexidade e, além de tudo, ela cuida da família, ela cuida da empresa, das pessoas e muitas vezes deixa por último o seu próprio autocuidado. Então, cuide-se, porque nós precisamos de você nesse mundo aqui para deixar ele mais alegre e mais feliz. Estivemos aqui com Rita Piciura, que vai voltar muitas e muitas vezes. E esse foi mais um Tech é Top, episódio 27. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Obrigada. Tchau. Falamos. Muito Ligou. legal. Que legal.